O jovem que a gente recebe nada mais é do que o retrato da sociedade. É uma ansiedade, né? Meu coração bate forte. Vamos lá, vamos cumprir missão então. Existe muita desinformação no sentido de o que é o serviço militar. Boa parte deles não querem servir. Lá você não vai aprender muita coisa como aqui. Filho, o que tu queres para tua vida? Toda a determinação de Ivan, de 18 anos, se direciona a ser selecionado para servir ao Exército Brasileiro e construir uma carreira no serviço militar. O pessoal fala que eu não tenho um porte, né? Que eu sou magro e tal. Mas eu falo que eu consigo, porque tudo que você quer, você tem que ter determinação para ir atrás e conseguir. O que vai mostrar que o Exército não é horrores, mas sim mil maravilhas, que ajuda a pessoa a crescer, a se tornar uma pessoa com caráter e bastante humildade, que é isso que eles pregam. Enquanto para Ivan, tornar-se um soldado é um desejo, para outros o alistamento militar é motivo de angústia e preocupação. Atualmente, pelo que todos meus amigos que fizeram 18 anos, que foram servir também, boa parte deles não querem servir. Então, eu acho que não tem que ser obrigatório, porque se a maioria não quer, não tem por que ser obrigatório. Você acaba perdendo um ano do que você vai fazer, se você estiver na faculdade, você vai perder esse um ano, a gente deixa de estudar. A gente foca no quê? No quartel, nas atividades físicas, atividades do quartel, e não focamos nas atividades acadêmicas dos nossos determinados cursos. E também a gente tem aquele medo ainda de que no quartel as pessoas, os tenentes, as patentes mais altas acabam explorando os que estão entrando agora. Eu penso que os malefícios são porque lá dentro você vai perder um ano da sua vida, se você não quiser servir, que é o meu caso, e não tem como conciliar, eu acho, o quartel com a faculdade. E lá você não vai aprender muita coisa como aqui, definitivamente. Lá você vai aprender coisas mais físicas, mais que você vai usar para a vida, não para um futuro trabalho. Eu acho que deveria ser algo mais voluntário. Quem tivesse vontade de servir, ia lá e se alistava, vai perder um ano da vida em relação à faculdade, porque não tem como conciliar, uma hora vai ter que parar a faculdade. E lá você se esforça muito, então provavelmente você vai ficar muito cansado e, consequentemente, você não vai ter tempo para a família nem para o lazer. Quando você pensa o Exército, ou as Forças Armadas como um todo, né? Não é só o Exército. O serviço militar é obrigatório no Exército, na Marinha ou na Aeronáutica, tá? Você tem um perfil de comando e subordinação. Tem gente que se adapta muito bem a esse perfil, que leva esse perfil por histórico familiar, tá? Tem gente que vê nisso uma oportunidade de futuro profissional, tá? Aí são N razões. Meu sogro foi militar a vida toda e nenhum dos 3 filhos que estudou, os 3 estudaram em colégio militar, os 3 terminaram o 2º grau no Colégio Pedro II no Rio de Janeiro e nenhum dos 3 quis seguir carreira militar. Então isso é muito pessoal, muito pessoal. Segundo o Exército, entre os jovens de 18 anos, a vontade de ser soldado está dividida. Existe muita desinformação no sentido de o que é o serviço militar. Nesse sentido, eu posso dizer que metade vem com eu quero servir, com o interesse de eu quero servir, e metade eu não quero servir. Talvez não saibam o porquê que não querem, mas já vem com aquela predisposição de não servir. Desde os anos 60 do século passado, a obrigatoriedade do alistamento militar é regulamentada por lei, e todos os homens desta idade devem se apresentar. Não há discriminação, preferências ou vantagens dentro do processo ou para o resultado dele. Todo cidadão, seja ele com piercing, cabeludo, com opções sexuais distintas, serão atendidos da mesma forma. Para se alistar, desde 2015 não há necessidade de comparecer a uma junta militar.
O processo pode ser realizado online. No entanto, não há escapatória para o dia da apresentação. Mas, diferente da imaginação de muitos, o processo é realizado de forma organizada e sem sofrimento. Todos passam pela triagem e respondem a perguntas variadas em uma entrevista. No posto de inspeção de saúde, os olhares são mais preocupados. Um dos momentos mais temidos na hora da apresentação militar é o exame médico, mas diferente do que muitas pessoas pensam, não é mais como antigamente. Hoje é tudo individualizado. A inspeção médica é rápida, menos de 5 minutos. Após 1h30 de apresentação, o jovem pode ir para casa e recebe pela internet a resposta se está apto ou não a ser um recruta. O perfil do jovem eu vou utilizar como base o ano passado. Haja visto que o processo deste ano ele está em andamento. Com relação à renda, né, hoje nós temos em torno de 45% na faixa de 0 a 2 salários mínimos. E os demais acima disso, chegando até 4 salários mínimos. Né, e um percentual aí de torno de 6% acima de 4 salários mínimos. O nível de escolaridade, o próprio sistema já exclui uma baixa escolaridade. No momento atual, hoje é raro encontrar um elemento que não tenha, no mínimo, o ensino fundamental completo. Né? E o sistema sabe disso. Posso dizer, inclusive, que eu tenho mais de 10% de nível superior incorporado. Né? Lógico que tem seus percalços no sentido de incorporar um garoto que tenha nível superior. Né? O mito que ele vai interromper a escola, não vou dizer que não ocorra. Dependendo da unidade que ele sirva, isso vai dificultar um pouco a frequência desse cidadão à escola. Agilidade, todo mundo já sabe qual porta que vai sair. Vamos lá, vamos cumprir missão então. Esses são os 81 recrutas na 90ª Companhia de Guarda do Comando Militar do Oeste, em Campo Grande. Há 2 meses estão em um programa de formação que deve durar o ano inteiro. O treinamento que participam é uma operação para garantir a lei e a ordem. Está sendo simulada uma manifestação violenta que precisa ser dispersada. Todos os anos no estado de Mato Grosso do Sul, cerca de 50 mil jovens se alistam no serviço militar. Desta parcela, apenas 6 mil ingressam no efetivo. Em sua maioria, não há o desejo de servir, mas para alguns, o sonho de servir é alimentado desde criança. Entre os recrutas da companhia está Lucas Marques dos Santos, que desejou imensamente ser um soldado e se sente transformado. Nos dias que a gente veio, depois quando saiu, onde cada um ia, todo dia a gente dispensava. Do momento que a gente chegou, só ia ficar 81, 82 parece. E aí todo dia chegava e dispensava. Todo dia era o dia que dava medo em todo mundo, porque todo mundo ia embora. Mas o dia que falaram, você tá dentro da força, foi o melhor dia pra mim. Eu não fico mais escorado, sempre fico mais reto, não fico mais desleixado. A gente fala, compro mais horário com meu pai. Hierarquia, tudo sim senhor, acostumei. Até em casa, respeito, tudo foi melhorando. Mas será que essa geração de homens de 18 anos, tão afetada pelos novos comportamentos e valores da pós-modernidade, conseguiria enfrentar uma guerra? Está realmente apta a exercer suas funções militares com eficiência? O jovem que a gente recebe nada mais é do que o retrato da sociedade brasileira. Então a gente faz uma seleção para os jovens mais aptos a ingressarem no Exército e nessa seleção a gente leva em conta inclusive o voluntariado. Então praticamente 100% dos recrutas são voluntários para servir no Exército, possuem aptidão para servir no Exército. Agora, com relação se ele vai sofrer ou não, ele vai se adaptar a uma rotina que normalmente ele não está acostumado, né? Talvez acordar mais cedo do que o normal, eventualmente dormir pouco em algumas atividades, mas tudo é feito de maneira progressiva. Agora, disciplina é independente de ser o Exército. Tu vai para o Exército para ter disciplina, vou te mandar para um colégio interno para ter disciplina.
vou te mandar para casa do teu avô para tu aprender a ter mais disciplina. Bom, isto pode ser um sinal de que a disciplina ali por casa já não anda lá muito boa, né? E que é preciso de ajuda para disciplinar. E aí, mas aí também é de se perguntar, mas será que precisa de tanta disciplina? Porque os pais e os professores têm o hábito comum de não ter consciência de que projetam ali nos jovens aquilo que queriam ser, ou que quando nós éramos jovens, ou aquilo que me faltou quando eu era jovem. Talvez eu pense que eu fui pouco disciplinado quando eu era jovem e então me dei não muito bem em determinadas condições que se apresentaram na minha vida. Então, para o meu filho, eu vou discipliná-lo duramente, rigidamente, para que ele viva melhor. Veja, não é uma má intenção, a intenção pode até ser boa. Ou eu queria que meu filho fizesse uma carreira no exército, porque meu avô era, meu bisavô era, e só eu que não fui do exército, eu quero... Bom, mas é preciso perguntar para esse jovem. Não é questão só do exército. Filho, o que tu queres para a tua vida? O que você nota é que às vezes o garoto de hoje, né, não tem, vamos dizer, o medo do desconhecido permanece, mas a rusticidade talvez não seja a mesma. O garoto urbano é diferente do garoto do interior. Isso aí é visto a olhos vistos, né, no caso. É bem visível. E o discernimento talvez também seja o diferencial. Hoje o garoto tem muito mais informações do que no passado. Contudo, com relação ao serviço militar, ainda é aquém do esperado. Haja vista que ele poderia se informar muito mais, a não ser somente pelos boatos.